Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado por você disponibilizar seu tempo. Hoje a gente vai retroceder uma definição daquilo que a gente faz há muito tempo sobre PNL, Programação Neurolinguística. O que é isso? Então, programação neurolinguística é como um nome mais ou menos diz. Programação é aquilo que a gente aprende quando a gente vem ao mundo. Neuro é a organização mental dos nossos neurônios para produzir os resultados que a gente quer, e linguística é a capacidade que a gente tem de interagir com os outros e conosco mesmo. Então, programação neurolinguística ela se tornou uma abordagem poderosa para o desenvolvimento pessoal e profissional. A gente, em PNL, em Programação Neurolinguística, a gente costuma falar que PNL não se ensina, PNL se aprende. Então, como assim, Enio? PNL se aprende por quê? Porque você tem que aplicar os recursos como exemplos em você. Se aprende. Então, tudo aquilo que é teoria, na prática, é muito diferente. Tanto que eu gosto muito do título do livro do já falecido jornalista Joelmir Beth, Na Prática, a Teoria é Outra. Então, agora a gente vai, então, descobrir como é que foi a origem disso. Então, a história da programação neurolinguística foi criada e desenvolvida e modelada na década de 70 por Richard Bandler e John Grinder. Ele destacou eles, então, sofreram a influência de modelos como a terapia familiar de Virginia Satir, a hipnose de Milton Erickson e a matemática de Gregory Bateson. Então, Bandler e Grinder, eles estudaram a comunicação e os padrões de excelência. O que é padrão de excelência? É tudo aquilo que eles faziam bem feito e produziam o resultado que eles estavam querendo. E esse padrão dos terapeutas bem-sucedidos para criar a PNL. Então, como é que eles faziam o que eles faziam? Então, baseado nisso, eles começaram, então, a criar uma base. E a gente dá o nome dessa base de pressupostos. Olha que interessante. Alguns dos pressupostos fundamentais da PNL, uma delas é uma afirmação de Alfred Korbinski, lá da década de 50, um matemático. Olha que interessante. O mapa não é o território. Cada pessoa tem uma percepção única do mundo. Então, isso é algo que é um dos alicerces da PNL. Outro pressuposto, o significado da comunicação é a resposta que você recebe. Então, comunicação não é o que você fala, é o que você provoca de entendimento na outra pessoa. Então, a eficácia da comunicação é determinada pela resposta que você recebe ao estimular através das suas palavras. E um outro pressuposto, o corpo e a mente são interligados. A influência, ela é mútua entre mente e corpo. Então, já foi provado cientificamente que isso é uma verdade incomensurável a respeito disso. Então, quando você tem algo que é baseado na sua interpretação, você tem uma descrição baseada na sua experiência. Olha que interessante. Então, esses recursos e técnicas mais conhecidos da PNL, como ancoragem, já nós fizemos aqui um bate-papo, que é a associação entre um estímulo e um estado interno emocional específico, ou então a modelagem, ela é como é que a gente pode reproduzir os padrões que certas pessoas fazem, e mudar a perspectiva ou a interpretação de uma situação para alcançar resultados positivos. Por quê? Como dizia aquela frase famosa do Albert Einstein, se você fizer o que sempre você fez, você vai conquistar os resultados que você sempre conquistou. Então, a PNL ela é extremamente prática. Por quê? Porque a gente está mexendo com teoria de comunicação,
com aplicação prática em diferentes áreas. Então, venda, liderança, desenvolvimento pessoal. Então, a PNL ela pode ser usada para melhorar relacionamentos, desenvolver habilidades de liderança, superar fobias e alcançar metas. Então, a gente, em programação neurolinguística, uma frase, então, bastante importante é que PNL, programação neurolinguística, não se ensina, se aprende. Então, é uma ferramenta poderosa para a mudança pessoal e a melhoria da sua habilidade de comunicação. Então, é muito importante que você tenha a possibilidade de desenvolver. Existem muitos sites, inclusive o nosso, sérios, dentro desse contexto de PNL, de programação neurolinguística, onde você tem a possibilidade de modificar para melhor aquilo que você está procurando melhorar em você. Richard Bandler diz assim, numa das suas famosas frases: para que vai te servir o amanhã se você não for um pouquinho melhor do que hoje? Então, algumas frases, elas são colocadas da teoria para a prática. E isso é o mais importante. PNL, programação neurolinguística, é a capacidade da gente desenvolver recursos para superar obstáculos que estão travando o nosso desenvolvimento pessoal. Muitas coisas nós assumimos como verdade, mas um dos nossos primeiros pressupostos em PNL é o mapa não é a realidade. Olha só, o mapa não é a realidade. Você tem essa frase, ela é bastante interessante. Por quê? Porque se a gente estiver pensando território é aquilo que eu vejo e aquilo que eu vejo é a minha realidade, pode não ser e não será necessariamente a realidade do outro. Por quê? Porque a interpretação da realidade é baseado nas nossas experiências e nas nossas verdades. Um exemplo fácil disso, se eu perguntar para você qual a definição de férias, e você perguntar para mais 3 ou 4 pessoas qual a definição de férias, eu garanto que cada um vai dar uma definição diferente. Descanso, ler livro, namorar, viajar, descansar, e por aí vai. E aí é baseado na experiência de cada um. Por isso que o mapa não é o território. Então, PNL, programação neurolinguística, o que é? É a quantidade de recursos que você pode melhorar o desenvolvimento pessoal e interpessoal seu. São suas escolhas. Todas as suas escolhas vão produzir resultados. As suas escolhas você pode modificar. As consequências das suas escolhas não tem como. Uma frase do Henry Ford: se você acha que pode ou acha que não pode, em ambos os casos você está absolutamente certo. Até a próxima.